Se você está começando um negócio ou já tem uma empresa em operação, o regime tributário que você está pode impactar muito nos resultados do seu negócio. Mas qual deles é mais vantajoso? Qual eu escolho? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá falar sobre os dois regimes tributários desse vídeo, Simples Nacional e Lucro Real. Qual que é a principal diferença? O que eu preciso saber? Qual que é o impacto que ele gera para mim? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que um regime tributário é um conjunto de regras que vai definir como você vai pagar os seus impostos. Então, o Simples Nacional, ele tem uma forma de pagamento de impostos diferente do Lucro Real. E a gente não está falando que um tem mais imposto ou menos imposto. É como a gente vai fazer as apurações dos impostos. Vamos começar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem uma tabela com várias alíquotas de impostos. E como que a gente sabe qual que é a alíquota que a gente vai pagar? Depende do tipo do seu negócio. Se é serviço, se é comércio, se é indústria. Vamos falar de comércio e vamos falar que o produto que você vende, a alíquota inicial é 4%. Então você começou uma empresa, você vai ter uma alíquota ali de 4%. Só que essa alíquota não é fixa. Quanto mais eu vendo, essa alíquota vai tendo uma oscilação. Então existe uma tabela. Quem fatura de 0 a 360 mil reais, a alíquota é X. Quem fatura de 360 adiante, a alíquota é 1. Quem fatura X mil reais nos 12 últimos meses, o Simples Nacional sempre considera os últimos 12 meses de faturamento. Então, vamos lá. Faturei, eu vou ter a alíquota efetiva daquele mês. Então, o meu montante aqui de faturamento, a minha alíquota é 4,5. Essa vai ser a alíquota que você vai pagar de imposto sobre o Simples Nacional. Vamos falar um pouquinho sobre o lucro real agora. Parte desses impostos do lucro real, ele é pago sobre o lucro. Então precisa se fazer a contabilidade, os fechamentos e a gente paga sobre o lucro líquido, quanto sobra no caixa da empresa. Um exemplo, pensa que a gente tem uma empresa prestadora de serviço. E aí essa prestadora de serviço ela tem um custo operacional para funcionar. Então esse custo é equivalente a 80% ali do faturamento. Então um faturamento de 100 mil, 80 eu gastei para fazer acontecer e para eu conseguir prestar o meu serviço. Então agora eu tiro aluguel, água, luz, telefone, internet, funcionário, alguns custos que eu tenha. Sobrou quanto no final dessa conta? Sobrou 10% de lucro. Então uma empresa que fatura 100 mil, sobrou 10 mil reais. É sobre os 10 mil reais que a gente vai pagar esses impostos. E aí você me pergunta, Manuel, é muito simples então, eu vou escolher o lucro real porque eu vou pagar somente sobre o meu lucro. E não é bem assim. Por quê? Depende de alguns fatores. Depende do segmento da sua empresa, qual que é o produto que você vende, qual que é a margem que você tem de contribuição, se você tem folha de pagamento, se você não tem folha de pagamento. Então tem uma sequência de informações que a gente precisa para a gente montar um negócio que a gente chama de planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? É o estudo que a gente faz para definir onde vai ser melhor alocada essa empresa, para a gente ter o menor pagamento de imposto possível com elisão fiscal. Então a gente recolhe essas informações, monta um estudo, faz um planejamento tributário, aí sim a gente vai ver o que é melhor para você, Simples Nacional, lucro real ou talvez um possível outro regime tributário. Assistiu esse vídeo, ficou com dúvida qual regime devo escolher para minha empresa? Entre em contato com a gente, a Sanat pode te ajudar a fazer esse planejamento tributário e entender o que é melhor para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!